Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vou apresentar esse livro aqui para vocês, Introdução Bíblica, matéria do IBAD, escritor Roberto dos Reis. Nós estamos estudando aí a matéria de Bibliologia, e Introdução Bíblica, pelo IBAD, corresponde a essa matéria, Bibliologia. E por que eu estou apresentando para vocês esse livro? Porque esse livro vai falar para a gente de 4 teorias que foram elaboradas para negar a inerrância da palavra de Deus, a infalibilidade da palavra de Deus, que são teoria da acomodação, teoria da contradição, teoria do conflito e teoria da ignorância. 4 teorias que vão negar a inerrância da palavra de Deus. E antes de falarmos sobre essa teoria, é necessário a gente falar e assegurar para você de que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível. Essa infalibilidade, ela se demonstra mais claramente quando a gente tem acesso à língua original, grego, hebraico e aramaico. Porque foi lá que a inspiração de Deus foi dada. Foi lá que a inspiração de Deus foi soprada para os homens. Então, por mais que o escritor, por mais que o tradutor, melhor dizendo, por mais que o tradutor tenha feito um estudo impecável dos originais, muitas vezes ele precisava escolher entre 2 significados da palavra. Então, ele preferiu um em detrimento do outro. Uma outra situação que acontece é que, às vezes, no original, nós temos uma palavra que nós não temos correspondente na tradução. Então, a gente perde um pouco disso. Uma outra situação é que nós temos expressões que são carregadas de significado no seu original, mas são intraduzíveis para a tradução. Então, quando eu falo de inerrância, de inspiração e de revelação, mesmo nós portando, mesmo nós tendo excelentes traduções bíblicas, a gente às vezes perde um pouco do significado na tradução, né? Mas sem com isso desmerecer a tradução. Nós temos tradução de João Ferreira de Almeida, nós temos a tradução da NVI, que são excelentes traduções, e podemos confiar no que está escrito ali na Bíblia, no português, mas é sempre importante para o estudante da Bíblia, ao ler um texto, ler em mais de uma versão, né, para que você consiga alcançar um esclarecimento maior. Tá? Então, antes de falarmos sobre essas teorias que vão contradizer a inerrância das Sagradas Escrituras, eu quero falar um pouco do porquê que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível e a gente pode confiar naquilo que está escrito. Primeiro, porque o homem não foi a fonte da revelação. O homem foi apenas o instrumento de Deus para colocar no papel a sua palavra. Mas em si o homem não é a fonte. O homem é o instrumento. O homem é instrumento. Segundo, o texto lá de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim, olha: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados por Deus. Então percebe-se aqui que quem vai dar o pontapé inicial, aquilo que nós conhecemos como Escrituras, é Deus, e não o homem. O texto diz claramente: nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum. Então Deus inspirou, Deus instigou, né? Deus colocou no coração o desejo nesses homens para escreverem acerca daquilo que nós temos na Bíblia Sagrada. Sendo assim, Deus deu o primeiro passo, Deus inspirou. A palavra aqui, inspirou, ela vem do termo grego theopneustos. Theos, Deus, pneusto, ar, vento, fôlego, sopro. Então Deus soprou, Deus colocou no homem
Deus respirou a sua palavra para o homem, alguma coisa nesse sentido aí. Então, homens falaram e escreveram inspirados por Deus. Terceiro ponto que eu gostaria de analisar com você nesse sentido de inspiração é que o texto está deixando muito claro que não foi qualquer homem, mas homens santos de Deus, ou seja, homens separados, homens que Deus escolheu a dedo, falaram inspirados por Deus. Então nós já temos aqui a aplicação da primeira palavra, inspiração, um sopro que Deus deu, um fôlego que Deus deu, um ar que Deus deu. Então o homem, ele passou agora a ter a inspiração para escrever a palavra de Deus. Só que a inspiração não foi tudo. O homem também precisou ter acesso à revelação. E o que vem a ser a palavra revelação? Em grego, Apocalipse, quer dizer tirar o véu, tirar o pano, né? Mostrar aquilo que está oculto. Então o homem, ele foi inspirado, mas ele também teve a revelação. Quantas vezes na Bíblia a gente tem a expressão assim diz o Senhor me disse, o Senhor me levou, o Senhor me mostrou. E nós temos lá no livro de Jeremias o próprio Deus mandando ele escrever. E ele envia a carta para o rei rasga e Deus fala assim, olha, escreve ainda mais, né? Torna a escrever e escreve ainda mais. Então, irmãos, o homem teve a revelação. A revelação. Deus falava, Deus mostrava, então Deus revelava através de visão, através de sonho e através das suas palavras audíveis. Então, a revelação de Deus também faz com que a Bíblia seja palavra inerrante, infalível. Só que isso também não é tudo. Deus também iluminou o homem. A iluminação, irmão, podemos entender como compreensão. Então Deus tanto iluminou o homem no passado, o autor bíblico, quanto Deus ilumina o leitor bíblico. Olha só que interessante, Deus iluminou no passado e Deus ilumina nos dias de hoje. Então quando você lê e você compreende, você está sendo iluminado por Deus. Da mesma forma o autor bíblico, quando ele escreveu de algo que ele estava tendo a compreensão. Embora essa compreensão não fosse total, no livro de Daniel é dito da seguinte forma: Daniel, sela o livro, porque ainda é para muitos dias. Então muitas vezes esses autores, esses escritores escreviam sobre coisas que não tinham a compreensão total, mas tinham recebido a revelação, recebido a inspiração. E essa iluminação, né, no sentido de compreensão, muitas vezes era parcial, chegando assim a ser entendida e compreendida pelo leitor. Eu falei que a iluminação muitas vezes podia ser parcial, né? Então alguns profetas esperavam que as suas profecias se cumprissem em seus dias, quando se cumpriram em dias futuros. Muitas vezes os escritores bíblicos pensavam que a revelação seria de uma forma, e na realidade foi de outra forma. Então, a esse respeito, nós temos como exemplo aí o livro de Daniel, citado, né? E nós temos aí também o livro de Apocalipse. Os leitores de Apocalipse esperavam o fim do mundo para os seus dias. Certamente o escritor também esperava o fim do mundo para os seus dias. E nós já estamos há muito tempo, né? Temos um lapso temporal muito grande.
desses escritores. Então, a iluminação foi parcial. Então, eles compreenderam, quando eu digo que a iluminação foi parcial, eles compreenderam, entenderam aquilo que deveria ser colocado no papel. Mas, com isso, não entenderam muitas vezes a aplicação daquele texto. Espero que eu tenha conseguido te fazer me entender. Nós não podemos confundir inspiração parcial com iluminação parcial. Inspiração parcial é assunto para o próximo vídeo. E iluminação parcial é isso que eu estou falando. Eles entenderam que deveriam ser colocados no papel, embora não entendessem que aplicações aquilo teria. Tá? E o leitor também. Ele recebe essa iluminação quando ele tem acesso às escrituras. Ele vai para o texto, ele lê o texto e ele compreende. Então a iluminação tanto afeta o autor bíblico quanto o leitor bíblico. Glória a Deus, aleluia. Dessa forma, irmãos, nós temos uma Bíblia inerrante. Por quê? Porque Deus inspirou, Deus revelou, Deus iluminou os autores bíblicos. Porque Deus foi a fonte, enquanto o homem é apenas a ferramenta. E porque foram homens santos, escolhidos, separados por Deus, que escreveram a sua palavra. Então, partindo desses 5 pontos que eu falei para você, nós temos uma Bíblia inerrante, infalível. Para negar isso, surgiram algumas teorias. Conhecida como teoria da acomodação, da contradição, da ignorância e do conflito. Vou explicar para você o que cada uma dessas teorias alega. Primeiro, teoria da acomodação. A teoria da acomodação é uma tentativa de negar que Deus possa ter avisado os homens previamente do que aconteceria no futuro. Então, por exemplo, pessoas adeptas a essa teoria negam que Daniel possa ter dito com tanta antecedência a história dos impérios que viriam a surgir depois de sua vida. Então eles vão negar e vão alegar que o livro de Daniel foi escrito muito tempo depois dos impérios babilônico, medo-persa, grego e romano. Eles negam e alegam que, ao passo que as coisas iam acontecendo, os escritores iam acomodando esses fatos históricos às suas narrativas. Dessa forma, eles vão negar que Isaías possa ter profetizado com tanta assertividade acerca de Jesus. Então eles vão dizer o que? Olha, os escritores do Novo Testamento, quando se referiam a profecias do Antigo Testamento, eles estavam ali moldando os acontecimentos históricos à vida de Jesus. Mas essa teoria cai por terra quando a gente vai para a caverna de Qumran, quando a gente busca aqueles achados e acha lá livros escritos 200 anos antes de Jesus. Então lá foi encontrado o pergaminho de Isaías. E os estudos apontam esse livro de Isaías, esse pergaminho de Isaías, muito tempo antes de Jesus ter nascido. Então o achado vai dizer assim, olha, essa teoria cai por terra, porque antes de Jesus vir ao mundo, tinha esse pergaminho, e esse pergaminho falava tudo acerca do Messias. A teoria da contradição. Essa teoria ela vai pegar passagens aparentemente contraditórias. E essa teoria a gente derruba quando a gente aplica regras de hermenêutica e de exegese bíblica. Então vou dar apenas um exemplo. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35,
Jesus estava saindo de Jericó e ele curou o cego Bartimeu. Em Mateus capítulo 20, versículo 29, versículo 30, que é a passagem correlata, Jesus estava entrando em Jericó e Jesus curou 2 cegos. Então, os adeptos dessa teoria vai dizer assim, tá vendo? A Bíblia apresenta contradições. Logo, ela não pode ser inerrante. Ela não pode ser infalível. Como é que a gente responde a esses teóricos? Primeiro, o texto de Lucas diz que Jesus estava saindo de Jericó. Existiam 2 Jericó. A Jericó em que Moisés rodeou e que caiu e que foi amaldiçoada. E Deus proibiu de que aquela cidade fosse reerguida de novo. Então, saindo dessa Jericó, havia a nova Jericó. E onde é que esses cegos estavam? Na saída da antiga Jericó e na entrada da primeira. No meio, né? No meio dessa Jericó. Então, um diz que ele estava saindo da antiga Jericó. E o outro diz que ele estava entrando em Jericó. E o cego estava onde? No meio. Então, não há contradição. Não há contradição. Existe aí a falta de hermenêutica, né? A falta de interpretação bíblica. A falta de buscar esclarecimento. Porque quando a gente chega a essa informação, a gente vê que o texto não está se contradizendo. Ah, mas Lucas diz que foi 1. Já Mateus diz que foi 2. Porque o importante para Lucas era o cego Bartimeu. Ele quis enfatizar a cura do cego Bartimeu, né? E aí o nome Bartimeu, filho de Timeu, traz para a gente o histórico desse homem. Filho de um general que teve seus olhos vazados. Então, Lucas quer dar ênfase a Bartimeu. E Mateus, para Mateus foi apenas 2 cegos a mais que Jesus curou. Então, é questão de ênfase do autor. Aliás, se um policial pegar e separar 2 indivíduos envolvidos em um acidente, a história vai ter diferença. E nenhum dos 2 vai estar mentindo, né? Mas se os 2 contarem exatamente a história do mesmo modo, com as mesmas palavras, aí o policial vai dizer, não, essa história está muito perfeitinha, está muito encaixadinha. Algo está errado. Então aumenta as suspeitas do policial. Então a teoria da contradição é muito fácil. A gente recorre aí às regras de hermenêutica para derrubar essa teoria. Por exemplo, os adeptos dessa teoria às vezes vão pegar números de soldados ou de população em que em crônica está de um jeito e em rei está de outra, o Samuel está de outro jeito. Eles vão dizer, tá vendo? A Bíblia está se contradizendo. Não. Mas é que muitas vezes existe o arredondamento numérico. Então, por exemplo, saímos eu e você para um restaurante, para uma lanchonete ou para um shopping. E aí alguém pergunta para a gente, quanto que vocês gastaram? Eu digo, olha, eu gastei R$200,95. E você vai dizer assim, olha, nós gastamos R$200 em um. Gastamos R$201. Então, alguém arredondou um número. E isso não vai trazer nenhum significado diferente para o texto. Né? Nenhum significado diferente para o texto. Isso é apenas uma forma comum de se falar. Então essa teoria ela cai por terra quando a gente aplica regras de hermenêutica, muitas das vezes básicas. A terceira teoria é a teoria da ignorância. Essa teoria ela é muito parecida com a teoria do conflito. Na teoria da ignorância, eles vão alegar que a maioria dos escritores bíblicos eram homens de pouca letra, né? Então eram homens que eram pecuaristas, pescadores, eram homens que nós nem sabemos a origem da família, como o profeta Elias, né? Embora Elias não tenha escrito, mas alguém escreveu sobre ele.
ou Natã, que a gente não sabe o significado, não sabemos a história de Natã. Então eram homens, na maioria das vezes, iletrados. Quando eu disse para você que a Bíblia ela é inerrante, infalível e que os homens falaram inspirados por Deus, não quer dizer que Deus não tenha usado esses homens com o seu próprio vocabulário. Mas é interessante, você pega, por exemplo, Paulo, escreveu 13 cartas. Era um homem poliglota, um homem eloquente, um homem de uma cultura elevada. E Pedro escreveu 2. Então, isso também deve ser levado em consideração. Só que a teoria da ignorância vai dizer que esses homens iletrados, com pouco conhecimento intelectual, científico, eles eram incapazes, devido à sua pouca letra, de escrever uma palavra inerrante. Como eles eram iletrados, eles transferiram para a Bíblia Sagrada alguns erros, né? Só que eu torno a dizer, esses homens, mesmo tendo pouca letra, pouco saber intelectual, falaram inspirados por Deus. Inspirados por Deus. E Deus inspirou cada um conforme a sua capacidade. Conforme a sua capacidade. É dessa forma que a gente vai conversar com aqueles que trazem a teoria da ignorância. Outro ponto é que essa capacidade, essa inspiração, revelação e iluminação abrangeu, né, super qualificou esses homens. Né? Então esses homens, mesmo tendo pouca letra, pouco conhecimento, eles tiveram uma capacidade sobrenatural ao escrever a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia ela é inerrante não por causa da materialidade humana, mas por causa da sua divindade, né? Por causa da inspiração divina. E aí, por último, a teoria do conflito. A teoria do conflito vai dizer assim, olha, é impossível a Bíblia ser inerrante porque níveis de saber de escritores bíblicos estavam diferentes. Então Paulo era um eloquente, um poliglota, um homem bem aculturado, enquanto que Pedro não. Então por isso a Bíblia contém erros, porque os autores estavam em níveis intelectuais diferentes. Mas aí é que está, irmãos, aí é que está a nossa argumentação. A Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, porque Deus inspirou o homem. Deus inspirou o homem, né? Então, por mais que eles estivessem em níveis intelectuais diferentes, a inspiração de Deus alcançou os dois. Alcançou os dois. Então, a Bíblia ela é inerrante. Espero que tenha ficado claro e Deus abençoe você que chegou até aqui o final do vídeo.